Fala pessoal, estamos aqui hoje no Hotel San Diego Veredas para mais uma entrevista do programa Clique com a Gente. Estamos hoje com a presença da grande médica veterinária Maria Paula Ferrari. Vem com a gente! Maria Paula, é um prazer receber você aqui no nosso programa. Muito obrigada. Estamos sempre de portas abertas para você, viu? Isabela, um prazer é meu. Um prazer falar com vocês do Clique 7. Fico muito feliz com o convite e estou totalmente à disposição para tirar todas as dúvidas. Ai, que ótimo. Então vamos começar, né? Vamos falar um pouco sobre a sua área, né? Que é uma área muito linda. Fale o que te motivou a escolher a medicina veterinária, o que fez seus olhos brilharem. Então, eu sempre, bem clichê, todo mundo que decide fazer veterinária acho que fala isso, né? Eu sempre fui aquela criança que falava que ia ser veterinária. A gente, quando tem um elo muito grande com os animais, a gente entende a troca afetiva que eles nos proporcionam, né? É muito comum a criança achar que ser veterinária é o caminho mesmo. E comigo foi exatamente assim, eu sempre falei que seria veterinária, mas na adolescência e quando a gente se encontra como... Com todas as dúvidas, que uma pessoa tem que decidir a sua profissão, então eu tive as mesmas dúvidas, me perdi muito nesse momento, mas acabei, eu acho que foi Deus mesmo que me guiou ali para que eu fizesse a faculdade de veterinária, então eu passei no vestibular, fui para a faculdade e sempre conto isso, que durante a faculdade várias vezes falei que não seria, eu concluí a faculdade falando que não conseguiria exercer a profissão. Não me brilhou os olhos durante a faculdade, não me cativou, eu achei que eu não me encontrei naquele momento. Então, eu sempre falo isso, que a faculdade ela não é a realidade da profissão. Então, as pessoas elas precisam de procurar coisas externas, experiências externas para saber exatamente qual profissão elas querem trilhar. Então, depois que eu me formei, eu fui trabalhar com meu pai na empresa que ele tinha e muito frustrada, por não conseguir exercer o que de fato eu me propus a fazer. Na verdade eu não tinha muito esse propósito dentro de mim, e aí eu vi que na verdade não daria certo com meu pai, e falei, gente, eu tenho um diploma, então o que eu vou fazer? Eu vou procurar um emprego. E acabou que eu fui para uma clínica veterinária aqui em Sete Lagoas, e quando eu me vi profissional e me vi na possibilidade de transformar uma vida, de pegar um animal em situação vulnerável, doente, um animal que precisava dos meus cuidados, e eu via que aquele animal ele se recuperava, ele se tratava, e a gratidão que existe no animal, quando você cuida, é algo tão mágico que isso me foi, assim, literalmente da noite para o dia. Foi como se a magia da veterinária tivesse me possuído mesmo, assim. E aí eu via que eu precisava de defender eles, incondicionalmente, assim. Foi uma coisa meio que mágica mesmo. E aí eu me vi uma protetora veterinária, porque eu não admitia as negligências, eu não admitia as incoerências, eu não admitia os maus tratos, e aquilo virou parte de mim. Eu realmente virei uma veterinária protetora e defensora deles. Então foi nesse momento que a chave caiu e que eu realmente me transformei na pessoa que não se cala por eles. Nossa, que bacana. A gente vê que tem amor, né? Quem ama, protege. Com certeza. Parabéns, muito Obrigada. bacana. E como médica veterinária, o que você tem a dizer sobre Sete Lagoas em relação à estrutura com os cuidados com os animais? Então, lembrando que eu me formei há 11 anos, então a gente vivia uma realidade muito caótica, mas eu não sei se é porque cada vez mais eu me percebo perceptiva, não sei, é uma incoerência aí, mas eu vejo que eu estou tão atenta a tudo que está acontecendo, que eu acho que, na verdade, claro que existem cidades piores, existem cidades melhores, mas eu sempre falo que não se compare com o pior, se compare com o que existe de melhor. Então, assim, eu não vou me satisfazer em ser uma veterinária mediana, não vou me satisfazer em viver em uma cidade mediana. Então, para mim, Sete Lagoas é um caos relacionado aos cuidados com os animais. Qualquer pessoa que anda na cidade, ela percebe que os animais, eles são negligenciados. Eu, por exemplo, eu não tenho prazer, por exemplo, de ir ao shopping, porque eu sei que se eu estiver ali na praça de alimentação, por exemplo, vão ter animais pedindo comida. Então, não que seja culpa de ninguém, não é nada pessoal, mas o problema é caótico no âmbito municipal. Então, esses animais, eles são sim negligenciados, eles sofrem o tempo inteiro, eles passam fome o tempo inteiro, eles são atropelados o tempo inteiro. E uma coisa que as pessoas têm que entender é o seguinte,
Um animal na rua, ele vive uma média de 1 ano e 8 meses na rua, enquanto o animal domiciliado, ele pode viver de 15 a 20 anos. Então pensa, cada vez que nasce um animal, quantos morrem, quantos nascem, quantos morrem. Então a taxa de reposição desses animais é muito alta. Se a gente pensa que um casal de cães, né, em Sete Lagoas, se tiver uma fêmea e um macho ali, aqui perto, eles se reproduzem. E eles têm possibilidade, todos eles que vão se reproduzindo, os filhotes que vão nascendo, continuarem se reproduzindo, em 10 anos eu tenho 70 mil animais. Por que a gente não vê, a gente vê muito, mas por que a gente não vê tanto? Porque eles morrem. Então, fato é, existem programas de melhoria, existem pessoas querendo fazer alguma coisa, existem uma melhoria da consciência e da educação da população, existe. Mas a gente tem muito para poder caminhar. A gente está realmente a passos de formiguinha mesmo, a gente tem que começar a dar passos maiores, porque cada vez que a gente atrasa esse passo, mais animais morrem. Sim, com certeza. E o interessante é que a sua postura influencia pessoas, né? Espero que sim, né? Com certeza. Positivamente. Positivamente. Mudança de mente gera mudança de atitude também. Eu espero que sim. Então, nós precisamos de mais pessoas que pensam assim. E hoje teve uma reunião, né, com o Ministério Público. Como que foi essa reunião? Quais foram os resultados que você teve lá? Então, infelizmente, não adianta o querer, né? Não adianta eu, Maria Paula, querer mudar o mundo. A gente tem, quem nos representa publicamente, às vezes são pessoas que não querem tanto. Então, a gente tem um poder público, uma gestão pública que pouco se importa com a vida do animal. Talvez eles se importam mais com eles, com mostrar serviço para uma população de uma outra forma, mas os animais, para que defender os animais, né? Eles nem voz têm. Para que eu vou mudar toda a minha articulação política aqui para poder beneficiar alguém que nem vai votar em mim? Esse animal, ele nunca vai me trazer voto, né? Então, mas na verdade, é muito pelo contrário, né? A população que ama incondicionalmente, ela está se preocupada com o que você está fazendo por ele. Infelizmente, hoje a gente não teve boas notícias, né? O Ministério Público, ele decidiu se manter nos mesmos protocolos que eram feitos antes, né, antes da nossa luta, né? Então, o argumento é que nós vamos precisar de pedir para o nosso Conselho de Veterinária e para o nosso Ministério da Saúde para que eles mudem as diretrizes, para que o Ministério Público e as zoonoses de Sete Lagoas acatem essas ordens. Então, nesse momento, a gente voltou a estaca zero, mas eu garanto aqui que eu não me calo e eu luto por eles, eu luto por essa mudança até o último dia da minha vida. Que ótimo, muito bacana. E você tem algum projeto para os animais de rua? Algum projeto em mente? Então, na verdade, eu fiz um projeto social, eu fiz em 2019, a gente conseguiu castrar 1.300 cadelas e gatas, as fêmeas, né, porque são elas que reproduzem, de população extremamente de Sete Lagoas. A gente olhou as áreas endêmicas, que são mais vulneráveis à leishmaniose, e um castramóvel foi até esses locais para poder fazer essas castrações. Lembrando que eu sou uma empresária, né, que eu tenho que pagar imposto, eu tenho que manter a minha empresa gerando, eu tenho os custos operacionais do negócio, eu tenho que empregar pessoas. Então, o meu custo para executar uma castração, por exemplo, para uma população carente é muito alto. Isso tem que partir da minha pessoa. Então, na verdade, claro que eu sempre tenho, só que o meu trabalho, a minha possibilidade, o meu poder, ele é muito pequeno em cima de uma complexidade que existe na cidade. Então, assim, o problema é extremamente grande, é um peso que eu sozinha não carrego. Então, na verdade, eu tenho projetos sociais, e sempre existiram, que eu faço todos os dias é o quê? Eu estou andando na rua, eu vou lá e resgato um animal. Mas esse projeto de castração que eu fiz, ele teve um custo imenso. Então, óbvio que eu sonho em ter um castramóvel, em conseguir rodar nas cidades, mas isso gera isso é muito oneroso para mim. Então, isso é um peso muito grande que eu tenho que carregar. Então, basicamente, o que eu tento fazer? Ser a voz. Porque dessa forma, né? Então, quando vocês me convidaram, eu falei, claro, toda oportunidade que eu tenho de falar, de defender eles incondicionalmente, tocar o coração das pessoas, né? Lá na minha clínica, a gente tem uma árvore na recepção, que ela é o quê? Ela é representatividade, ela é, né, uma forma bem lúdica de quê? De plantar a sementinha do amor no coração das pessoas. E o que significa isso? Todas as pessoas que de alguma forma se encontram comigo, que vão na minha clínica, que entendem o nosso propósito, a gente tem o superpoder de colocar essa sementinha no coração dessa pessoa. Para quê?
Quanto mais sementes plantadas em corações de pessoas, no futuro a gente vai viver uma sociedade melhor. E, por exemplo, Isabela, se você for lá na minha clínica, você passa a ter esse superpoder também. Então, se eu te toquei com esse vírus do amor, você entendeu todo o propósito. Você entendeu que você não pode comprar um cachorro, que comprar um cachorro de raça é totalmente contra os princípios básicos de uma proteção animal, que em Sete Lagoas tem mais de 30 mil animais para adoção, abandonados. Então, como é que você compra uma vida? Como é que você, sabendo desse problema global, você coloca sua cachorrinha para reproduzir? Você vai colocar mais vidas na rua se tem tantos animais precisando de um lar? Então, eu te toco dessa forma e você passa a ser tão tocada por isso que você passa a reproduzir isso para as outras pessoas. Então, a semente do amor, essa árvore, é justamente para que no futuro ela floresça tanto que aí a gente vai ter orgulho da cidade que a gente vive. A gente vai ter orgulho do que a gente fez por isso. Não adianta. Eu, Maria Paula, eu posso agir mudando, eu posso agir fazendo alguma coisa, mas eu não consigo sozinha. É impossível, ninguém mudou o mundo sozinha. Mudou o quê? Mobilizando pessoas para que lutassem por um propósito maior. Com certeza, nossa, muito lindo mesmo. Vamos dar uma pequena pausa para fazer um super agradecimento a um dos nossos grandes parceiros, San Diego Veredas, também a Tribo Açaí, Fit Food, Açaí e Salada. Muito obrigada, vocês são muito importantes para nós. Vamos falar sobre um acontecimento muito recente, né, que foi o zoonoses, que assim, aterrorizou toda a cidade. Fale um pouco sobre o que aconteceu, porque muitos que estão nos assistindo não têm conhecimento sobre, e sobre a sua opinião também. Então é justamente aquilo que eu tinha dito, né? A zoonoses é um centro de controle de zoonoses do município. Ela presta um serviço para a população. Então, a gente não pode esquecer que nós podemos sim cobrar o que eles fazem, tá? Fica parecendo que é uma briga de egocentrismo. Nossa, a Maria Paula repudiando a zoonose, repudiando as pessoas que representam. Não, eu estou repudiando porque eu sou uma cidadã e eu tenho o direito e o dever de criticar ações públicas que eu não concordo. Então, hoje a zoonoses, ela teve algumas melhorias que foram acontecendo ao longo desse ano com a nova diretoria. Eles implementaram um programa de castração, mas lembrando que um programa de castração, para ele ser eficiente, ele tem que ser... são muitos animais castrados em um mês. Infelizmente, gente, como eu disse, os animais morrem e nascem o tempo inteiro. Então, se eu castro poucos, daqui a pouco todos nasceram mais vários outros. E eles vão se repondo o tempo inteiro. É uma magnitude tão grande de problema que é até difícil de pensar como resolver esse problema. Então, essas castrações que são feitas, claro que elas beneficiam aquele animal, mas elas não beneficiam a saúde única. Então, a nossa crítica é porque a zoonose hoje ela tem uma forma de combate à leishmaniose, que é uma zoonose, que é uma doença que é transmitida através de um mosquito. O mosquito deposita um parasita no sangue do animal ou no sangue do humano e ele faz a transmissão dessa doença através do hospedeiro e do humano, tá? Então, essas zoonoses, se a gente pensa que o mosquito que transmite a doença, quem é o vilão? É o cachorro ou o mosquito? Então, o controle ele tem que ser efetivo para o vetor, não para o mosquito. Ou não para o cachorro. O cachorro não pode ser um vilão. Se o mosquito pode me picar e eu posso adoecer, e ele pode picar e pode adoecer o animal vai perder a vida por isso. Então, na verdade, a nossa luta é que essa doença ela deve ser vista obrigatoriamente de forma emergente com outra conduta. Eu não posso ir na sua casa e falar que seu cachorro foi picado, que ele não merece viver, que ele não merece, mas que ele não deve viver, porque ele é um risco para a sociedade. Existem tantas incoerências relacionadas a isso, porque eu recolho o seu cachorro, mas o de rua, que infelizmente ele não tem um tutor, ele continua lá. Ele é positivo e o seu cachorro morre. Ele reproduz e ele reproduz filhotes positivos, esses milhares de filhotes continuam na rua sendo positivos, mas o seu morreu. Qual é a coerência disso? Então, a abordagem da zoonose em cima disso é o nosso maior questionamento. Qual o sentido disso? E, além de tudo, tem um outro questionamento muito grande, que é o quê? Eles impõem que, não eles, as zoonoses, tá? Eles respondem ao Ministério da Saúde que o milteforam, que é a miltefosina, que é um medicamento, inclusive falei o nome comercial, é o único tratamento para a leishmaniose. E, na verdade, não é. Como é que um ministério determina como eu, veterinária, devo agir em cima do meu paciente? Esse paciente, às vezes, ele não pode receber esse medicamento. Existem várias outras formas de tratamento. Então, existe uma imposição, provavelmente porque existem benefícios privados, tem uma empresa por trás disso que está se beneficiando por isso, que
luta para que esse medicamento seja o único permitido, e na verdade nós veterinários aqui que estamos de frente para o animal, de frente com o indivíduo, a gente sabe que às vezes aquele medicamento não é o ideal. Então a nossa luta são por várias vertentes que são abordadas na leishmaniose e no final das contas quem acaba tendo que pagar por tudo isso é o animal com sua vida, sendo eutanasiado por ter sido vítima de toda essa complexidade de problemas que acontecem. Esse é um assunto muito importante ser pautado, né, gente? Pensar também sobre. E são vários assuntos importantes, né? Mas um deles é sobre um vídeo que você postou recentemente sobre a injeção anti-cio, né? Poucas pessoas sabem sobre, muitas pessoas são leigas no assunto. Eu queria que você falasse um pouquinho. Isabela, só quero cortar aqui, gente, caso alguém tenha algum problema relacionado à zoonose, foi na casa, foi diagnosticado, pode entrar comigo, que a gente está com o pessoal do Direito Animal Brasil, que são meninas que são advogadas e elas são da causa animal e elas vão fazer de tudo para poder contribuir com essas pessoas. Então pode entrar em contato comigo caso aconteça, tá? Perfeito. Em relação à vacina anti-cio, muitas pessoas acabam comprando essa vacina, né, por ter um valor acessível, entre aspas, as pessoas, o famoso barato que sai caro. Então a pessoa não quer que seu animal se reproduza e acaba comprando uma vacina para poder cortar o cio da gata ou da cadela. E o que são essas vacinas? São umas doses altas de hormônio. E o que hormônio faz? Dá câncer. Então, eu até postei o vídeo, né, realmente chocante, uma cadelinha que estava com tumor, ele era literalmente bem desse grande, tamanho, né? Dentro do abdômen dela, porque ela recebeu a vacina anti-cio. Então, a gente não sabe exatamente por que essa vacina ainda é comercializada, mas quase todos os dias chegam essas barbaridades na minha clínica, porque as pessoas elas insistem em fazer essa vacina e acabam gastando mais no tratamento desses animais do que se elas tivessem levado para castrar e teria resolvido todos os problemas, teria prevenido várias doenças. Então, assim, se a gente fosse resumir todos os problemas que a gente discute aqui, seria castrar. A castração é a resolução de quase todos os problemas ligados aos animais. Se as pessoas tivessem a consciência, a educação, soubessem a importância de castrar seus animais, nunca colocar para reproduzir, nunca aplicar injeção anti-cio, boa parte desses problemas que estão sendo discutidos aqui não existiriam. Nossa, que entrevista maravilhosa, viu? Eu particularmente fiquei até emocionada com esse tipo de assunto, mas muito obrigada, foi um prazer te receber aqui na Clique 7 mais uma vez. Nós estamos sempre de portas abertas para você, viu? Obrigada, Isabela, o prazer foi meu, gente. Muito obrigada e estou à disposição para quando vocês precisarem. Então, Maria Paula, deixa algum recado, né? Alguma mensagem para o pessoal que está te assistindo? Claro. Pessoal, é sempre muito importante a gente exigir de quem nos representa publicamente. A gente tem sim nosso poder como cidadão, nosso dever de lutar para que eles façam a parte deles, mas a gente não pode esquecer que a gente também tem a nossa função social de fazer a nossa parte. Então, são as nossas atitudes diárias, é tudo que a gente faz em relação aos animais que vai fazer com que nosso mundo e o mundo deles realmente mude. Então, eu sempre falo, castre seus animais, não deixe eles reproduzir, não compre vidas, não viva, não deseje animal por estética. Animal, ele nada é mais do que um elo, um vínculo emocional que ele tem com a gente. Ele não pode representar a gente esteticamente, não pode ser um produto de status que a gente tenha orgulho de mostrar para a sociedade. Adote animais. Então, são essas atitudes, respeite, cuide, ame, são essas atitudes que vão fazer com que a gente consiga mudar o mundo. Com certeza, isso mesmo. É isso aí, pessoal. O programa Clique com a gente. Um grande agradecimento ao nosso parceiro Tribo Fit Food. Muito obrigada. Vem com a gente.